O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar e o maior exportador mundial de açúcar. Por mais de 4 séculos, a cana-de-açúcar esteve associada ao desenvolvimento nacional, tanto no Nordeste quanto no Sudeste e, mais recentemente, no Centro-Oeste. Quando se fala em produção de cana-de-açúcar, logo se pensa em grandes propriedades e em enormes usinas de açúcar, etanol e energia em cogeração. Na realidade, o setor é muito heterogêneo. Existem milhares de pequenos e médios produtores de cana-de-açúcar. Eles não possuem usinas, mas fornecem a matéria-prima essencial para a produção de açúcar e etanol. Com a redução da interferência do Estado no setor, houve uma grande transformação econômica e tecnológica nas regiões canavieiras. Surgiram cooperativas e organizações de produtores e fornecedores. Esse processo culminou em 1976, na constituição da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, ou Orplana. Ela tem por objetivo organizar a classe dos produtores e ampliar sua representatividade no Brasil e no exterior. A Orplana reúne mais de 30 associações de fornecedores de cana-de-açúcar e mais de 12 mil produtores associados. Eles produzem mais de 60 milhões de toneladas de cana-de-açúcar anualmente, em quase 1 milhão de hectares. No estado de São Paulo, por exemplo, quase 80% dos produtores de cana-de-açúcar fazem parte da Orplana. Para falar sobre os pequenos e médios produtores de cana-de-açúcar, sua relevância para o setor sucroenergético e seus desafios de sustentabilidade, o chefe da Embrapa Territorial, o pesquisador Evaristo de Miranda, conversa com Ismael Perina Júnior, agrônomo, ex-presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. Ele é vice-presidente do Sicoob Cooperativa de Crédito e membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, entre outras funções. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos conversar de um setor que está entre os mais sustentáveis do país, não é? Que é a cana-de-açúcar, os produtores de cana-de-açúcar. Como vimos aí, quem acompanhou o início do programa, quando se fala de cana-de-açúcar, muita gente nas cidades imagina grandes propriedades, usinas enormes, um mar de cana-de-açúcar, mas não é verdade. O setor ele é muito heterogêneo e existem milhares de pequenos e médios produtores de cana-de-açúcar, em sua maioria são fornecedores para as usinas. São eles que garantem essa matéria-prima, tanto para o açúcar na nossa mesa, no nosso cotidiano, como também para o etanol que vai nos automóveis e até na cogeração de energia elétrica. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que sabe tudo sobre esses pequenos e médios produtores e os seus grandes desafios de sustentabilidade. Eu tenho aqui a honra de receber o Ismael Perina. Bem-vindo ao Brasil Verde, Ismael. Oi, Evaristo. Eu é que agradeço o convite, para poder estar falando um pouquinho sobre essa parte que realmente muita gente não conhece, que é do grande número de produtores de cana-de-açúcar que fornece sua matéria-prima para as usinas e que, ao longo da conversa, a gente vai poder explanar um pouquinho sobre essas características, sobre o que esse pessoal tem feito, sobre o trabalho gerado por esse pessoal, sobre a empregabilidade desse pessoal, das famílias, e é um tema aí, logicamente, a gente está ciente que a gente tem um grande avanço já na linha aí da sustentabilidade, e a gente vai estar podendo também conversar um pouquinho sobre isso. Agradeço a você imensamente por poder estar aqui falando sobre esse tema. Ismael, é uma alegria para nós recebê-lo aqui. Você tem uma carreira, profissional muito fecunda, sempre aliada com quem produz, não é? Talvez você pudesse, para começar o programa, dizer 2 palavrinhas sobre a sua carreira, um pouco a sua história, Não sei se você nasceu embaixo de uma moenda de cana-de-açúcar, como muita gente, mas conta um pouco para nós como é que você chegou aí a trabalhar, não é? E sobretudo essa história até com a Orplana. Conta um pouco para nós, para aí a gente entrar na matéria dos fornecedores, pequenos e médios fornecedores de cana-de-açúcar.
Então vamos lá, Evaristo. Eu sou neto e filho de produtor rural, né? Não nasci debaixo de moenda, não, mas nasci muito próximo à realidade rural, né? Meu avô teve uma vida com muita dificuldade e trabalhando bastante, acabou comprando uma propriedade rural e assim as coisas começaram. Meu pai teve, ao longo da sua vida, também uma participação intensa nessa atividade, e aí surgiu Ismael Perina Júnior, que teve a felicidade de cursar agronomia, e assim que terminou o curso de agronomia, teve oportunidade de trabalhar aqui na nossa propriedade familiar e participar um pouco de ações de associativismo, cooperativismo, que foi praticamente a minha pauta de vida desses últimos 35 anos. Eu me formei agrônomo em 1980, aqui na Unesp, em Jaboticabal, cidade na qual também nasci, cidade na qual fica a nossa propriedade agrícola, e venho desde o início dos trabalhos na propriedade rural, procurando mesclar atividades, trabalhar muito a questão de rotação de cultura, fazendo área de cana, de amendoim ao longo desse período todo, né? E procurando sempre desenvolver a parte de inovação em culturas de cana-de-açúcar. Eu hoje moro aqui na fazenda, aqui em Jaboticabal, né? Tenho esposa e 2 filhos, os 2, por coincidência, um é agrônomo, formado lá em Piracicaba, e o segundo está cursando agronomia aqui em Jaboticabal. Então, eu acredito que vamos ter mais algum teimoso aí procurando trabalhar nas coisas da família na agricultura. E como é que você acabou se envolvendo com essa... Foi dito, né? As pessoas às vezes não conhecem que toda vez que o Estado se meteu na agricultura foi sinônimo de atraso, de engessamento, né? Bastou acabar com o Instituto Brasileiro do Café e o café se desenvolveu, melhorou qualidade, foi um salto enorme. Na cana-de-açúcar nós tivemos uma história parecida, não foi? Parecida e complicadíssima, porque mudar o status realmente não é fácil, né? Você sair daquele pseudo-conforto, né? De ter preço tabelado, ter isso, de ter aquilo, com aparentemente certas facilidades, mas um domínio total com impedimento de crescer. Tanto é que, à época, para aumentar 1 hectare de cana, eu precisava pedir um documento para a usina, precisava ser remetido ao antigo Instituto do Açúcar e do Álcool, e essa autorização vinha para eu poder estar aumentando um pouquinho minha produção de cana. Mas vamos lá, eu queria falar um pouquinho da minha vida no início das atividades associativas, que iniciou lá em 1983, quando, convidado pelo Roberto Rodrigues, fui fazer parte do departamento técnico da Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba, que tinha como meta, naquele momento, a implantação de um sistema extremamente revolucionário, que foi o pagamento de cana por qualidade. E isso gerou já, à época, uma tremenda balbúrdia, né? Uma movimentação muito grande, porque as pessoas não queriam mudança. Estava bom, do jeito que estava bom. E, na verdade, foi a grande revolução da melhoria do setor de produção de cana-de-açúcar. Todo mundo se preocupando mais com qualidade, porque com mais qualidade você recebia mais pela sua cana. Enfim, lá eu iniciei minha atividade associativista. Oi. Ismael, só para quem está nos ouvindo, assim, que é o pessoal urbano, né, de várias capitais do Brasil, quer dizer, eu e você somos fornecedores de cana. Nós 2 fornecemos 1 tonelada. Por que a qualidade da sua é melhor? O que é o indicador que mostra que você tem uma qualidade de cana melhor que a minha e que merece receber mais
um pagamento melhor? Só para as pessoas terem ideia, o que é, como é que mede, assim, rapidamente. Tentar rapidamente é simples, né? Antigamente a gente recebia a cana por peso. Eu entregava 1 tonelada, você 1 tonelada, nós dois tínhamos o mesmo preço. Hoje eu entrego 1 tonelada e na mensuração nossa, basicamente é mensurar quanto tem de sacarose aquela cana. Você tem 130 quilos de ATR, que é um referencial de sacarose. A minha deu 150 quilos de ATR. Nós vamos ter um fator de preço que multiplica isso, que é igual para os dois, e você vai receber lá, se o fator de preço for R$1, você vai receber R$130 pela sua qualidade e eu vou receber 150 pela minha qualidade. Então, criou um mecanismo de eu poder atuar mais na qualidade do meu canavial, com menos impureza, com mais tecnologia, fazendo com que ela produza mais em termos de tonelada e também em qualidade. Então, isso foi um ganho muito interessante para as pessoas que elas começaram a se preocupar mais com qualidade. Eu acho que foi talvez um dos grandes, se não o maior, o grande avanço que o setor teve lá na década de 80 e que perpetua até hoje, mesmo com as mudanças que nós tivemos ao longo do período, com a desregulamentação do preço, que o IAA saiu, o IAA foi extinto, e o setor hoje tem um sistema que ele próprio administra a formação do preço da cana-de-açúcar com base nos preços de açúcar de mercado e etanol de mercado, tanto para mercado interno como para mercado interno. Faz um bolo disso, né? E aí se chega a um referencial de preço que vai ser usado para remunerar o produtor na tonelada de cana. Mas você estava contando, a partir daí, qual foi a outra evolução? Como é que foi evoluindo essa organização dos fornecedores? Aí, né, a partir daí, houve um envolvimento muito grande, né? A Orplana já existia, coordenou todos esses trabalhos e esse sistema foi implantado no Brasil todo. Aqui em São Paulo, nessa época, né, nós tínhamos eram poucas associações, a Orplana se representava apenas associações de São Paulo e ela fez um grande trabalho para a implantação desse sistema que perdurou até 1998, quando finalmente o governo saiu fora do mercado de açúcar, etanol e cana-de-açúcar, liberando os preços, e aí iniciou-se um processo de configuração de um modelo que eu tive a felicidade também, praticamente desde o primeiro dia, estar participando, de precificação da cana-de-açúcar, que é o modelo Consecana, que já está aí vigente há um bom tempo, passando por modificações ao longo do período, sempre buscando inserir novos pontos para se verificar se o bolo está sendo dividido a contento, né, entre produtores e usinas, e a partir disso o fluxo começou a ser um pouco mais constante no que diz respeito a reuniões. Então, desde aquela época, as usinas e os produtores obrigatoriamente se reúnem todo mês para trocar informações, para avaliar novos projetos, para verificar se realmente existe a necessidade de reavaliar algumas questões que vêm desde lá a sua efetivação, e o setor caminha muito bem. Nós tivemos só nesta última etapa, né, que hoje está muito discutido e conversado sobre esse tema, que é o RenovaBio. Ainda não está bem acertada a parte de remuneração do fornecedor, está em discussão. Eu acredito que
certamente os representantes das usinas e dos produtores vão chegar a bom termo. Tem uma questão legal aí também que está sendo discutida, até para minimização da questão de impostos para os produtores, senão a gente pagaria imposto em duplicidade. Mas é dessa forma que a gente tem trabalhado, com muita conversa, com muita ação, procurando acertar esse posicionamento de o que representa realmente para cada um o percentual que vai ser usado para dividir a remuneração, para dividir, para acertar o valor da cana-de-açúcar que é fornecida pelo produtor às usinas. Para quem está aqui nos ouvindo, né? O RenovaBio é um programa, existe uma legislação, tudo, não vamos entrar em detalhe, mas assim, fundamentalmente, ele vai reembolsar como se fossem os créditos de carbono, não é? Que essa cana-de-açúcar, esse etanol, representam como energia renovável. E é claro que isso é uma obra tanto das usinas como também dos produtores, e esses créditos que virão, essa remuneração que virá de várias formas, inclusive, ela tem que ser justamente distribuída. É uma coisa nova que o Ismael está dizendo, que vai chegar num bom termo. A parte dos produtores é que está menos ainda, não está tão suficientemente definida, mas vai vir. Agora, para quem está nos ouvindo assim, quer dizer, tem um monte de produtor, não tem usina, né? Eles não fazem açúcar, eles não fazem álcool, não fazem etanol, eles entregam. Conta um pouco essa vida desse fornecedor, como é que ele capitaliza, ele tem cooperativa, a usina ajuda, não é como na soja, é muito diferente a cana-de-açúcar, né? Mas, portanto, são milhares aqui em São Paulo e praticamente 80% faz parte da Orplano, dos produtores de cana aqui do estado de São Paulo. Esse acho que é um tema central que as pessoas que estão nos ouvindo têm que gravar e reter dessa nossa conversa aqui, né? Eu acho. É um tema vasto, né, Evaristo, que a gente vai tentar resumir aqui para tentar deixar claro para os ouvintes, né, que nos assistem. Enfim, essa parece pouco, mas não é. Nós temos de uma produção de 560 milhões de toneladas, safra passada, que esse ano aqui, com certeza, com a forte seca que nós tivemos, com geada, esses números vão ser bem reduzidos, mas dos 560 milhões de toneladas da safra passada, praticamente 42%, 230 milhões de toneladas, vem do produtor independente, que é esse produtor que produz, que tem sua atividade na fazenda, que planta a cana, que cuida da cana, que colhe a cana, que leva a cana para a usina, que faz uma movimentação muito grande no setor. São mais de 11 mil produtores de cana, né, que estão aí, cada um na sua propriedade, que tem a família trabalhando, que tem funcionário trabalhando, que tem, via de regra, uma cooperativa que lhe dá o suporte técnico, que fornece insumos. Então, é uma cadeia extremamente grande e representativa, que faz uma movimentação muito grande nas áreas de produção, nos municípios de produção. A característica diferente de uma soja é que a soja, você pode produzir tua soja, você vende aí no mercado para várias trades, você não tem tantos impedimentos como tem a cana no tocante à distância. Eu tenho que, obrigatoriamente, entregar a cana para aquela usina com a qual eu tenho contrato que está próxima de mim. Por ser uma matéria-prima de valor muito baixo, o frete, o custo de frete é extremamente representativo na composição do preço. Então, eu não posso me alongar, eu tenho que estar próximo à usina e é obrigatoriamente aquela usina que eu vou entregar minha matéria-prima. E essa movimentação nas cidades é muito interessante, porque eu emprego lá um número de pessoas, né, que consomem na cidade, eu consumo na minha cidade, eu tenho atividades na minha cooperativa, na minha cidade,
eu participo de eventos na minha cidade, né, levando toda essa movimentação minha e dos familiares que trabalham comigo para as cidades. Então, você cria um mecanismo de nutrir oficinas, mercados de venda de alimentos, supermercados, toda aquela rotina da cidade é mantida, boa parte, por conta desses produtores que vivem próximos a essas cidades. Então, existe uma descentralização, né? Não fica a grandes centros, fica a movimentação toda vinculada à cidade a qual você está inserido. Então, ele é realmente disseminador assim, de movimentações por todas essas cidades do interior do Brasil, basicamente aqui, né, na produção Centro-Sul e Nordeste. Então, são inúmeros municípios. Eu não me recordo o número, mas São Paulo, por exemplo, tem mais de 70% dos municípios que têm atividade canavieira. Então, é muito grande essa movimentação que faz com que ajuda na arrecadação dos municípios, ajuda no desenvolvimento dos municípios. Quer dizer, nós estamos tocando, né? Estamos tocando aqui numa das dimensões da sustentabilidade, né? Da atividade desses pequenos e médios produtores, não é? Porque eles trazem uma sustentabilidade econômica e social, não só lá na unidade de produção dele, que às vezes alguém poderia julgar pequeno, uma escala pequena, mas em todos os municípios eles geram empregos diretos, empregos indiretos, empregos induzidos e também recolhem impostos diretos, impostos indiretos, impostos induzidos. Quer dizer, é uma grande riqueza que faz a sustentabilidade do conjunto, né, por esses pequenos agricultores. Agora, você poderia nos dizer assim alguma coisa? Nós estamos caminhando aí já para daqui a pouco acaba o nosso programa. Temos 5 minutos ainda sobre a sustentabilidade. Como é que foram os desafios da sustentabilidade para esses pequenos agricultores? Como é que eles partiram para a cana crua, para deixar de queimar? Conta um pouco esse esforço, né, de profissionalização dos pequenos e dos grandes que não têm tanto capital como as grandes empresas, então enfrentaram uma grande luta e têm resultados excelentes. O Evaristo, esse é talvez o tema mais interessante, né? Talvez um programa inteiro para poder estar falando sobre ele. Mas eu queria voltar só um pouquinho e dizer que essa atividade dos produtores, né? Em toda essa atividade desenvolvida nos municípios, é altamente sustentável e a ação social promovida é imensa. Então, são inúmeras pessoas que realmente trabalham nessa área. Com relação à sustentabilidade, eu talvez sofri na pele essa questão da mudança, porque eu, quando presidente da Urplana, fui o responsável por assinar o protocolo de intenções de diminuição do prazo de queima, que legalmente a gente poderia, à época, queimar até 2021, e nós fomos já paralisando queima lá em 2013, 2014, e aí o processo veio, praticamente hoje o estado de São Paulo queima muito pouco e o Brasil queima muito pouco. As adaptações foram extremamente complexas, era um momento extremamente complexo, né? O custo da mudança muito alto, implementação de novas tecnologias, máquinas, aparecimento de novas pragas que se davam, que foram mais ativas em ambientes com palha, mas se a gente voltar, foi muito rápido. Hoje, né, fundamental, né, a criação de cooperativas de trabalho, né, que puderam prestar serviços produtores, as próprias usinas que auxiliaram os produtores na realização
da tarefa de colheita, permitindo que o produtor continuasse produzindo e só a colheita fosse feita pela usina. Enfim, foi uma junção de esforços aí que fez desse setor talvez o mais sustentável, né? Hoje, o que está acontecendo no mundo, na atividade canavieira e na atividade agrícola, praticamente a gente já cumpriu essas etapas aqui, né? A não queima. Os programas como vocês puderam ver em algumas fotos aí, os programas de revitalização ambiental, de poder estar plantando árvores em áreas de preservação permanente, enfim, foram um monte de atitudes que colocaram certamente o setor sucroenergético na vanguarda dessa questão ambiental, da proteção ambiental. Ismael, é impressionante, mas o nosso tempo acabou. E essa sua última fala, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, esse nosso compromisso de voltar aqui um dia para focar só nessa história da sustentabilidade, talvez detalhando mais, agora que quem já viu esse programa tem uma ideia de quem nós estamos falando, né? Desse universo aí, só em São Paulo, de 11 mil fornecedores de cana, né? E também você ilustrou muito bem um setor que é hoje, certamente, o mais sustentável, não é? Até pela própria característica também da cultura, que fica no campo muitos anos, todo o emprego que ela tem hoje, né? Na questão energética. Então, você acho que deu ali um resumo muito bom para todos. Eu queria te passar a palavra só para suas considerações rápidas mesmo, finais, que está acabando mesmo o tempo do nosso programa, já te agradecendo antecipadamente e renovando o convite para voltar aqui. Evaristo, só lembrando, né, a cana-de-açúcar é uma bombinha de oxigênio, né? Ela é uma das mais eficientes em retirada de CO2 e emissão de O2. Enfim, Evaristo, é só agradecer mesmo poder estar aqui, poder estar compartilhando com você, com o seu público, né, que é o nosso público, de trazer informações, realmente procurar trazer informações com bastante veracidade, né, para trazer as pessoas para um conhecimento melhor do que realmente é a atividade agrícola e principalmente a atividade do setor sucroenergético. Obrigado a você pelo convite e a hora que você precisar, você não pede, você manda. Muito obrigado, Ismael. Eu agradeço a todos que nos acompanharam e convido a continuar acompanhando aqui no AgroMais, o Brasil Verde. Até a semana que vem.